Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai mostrar a nossa carteira, como ela ficou no finalzinho do mês de abril. E quem gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque a gente precisa, mais rápido possível, começar a monetizar o canal. E esse tipo de vídeo tá dando muito pouco view, muito pouco like, muito pouco tudo. E a gente aqui na descrição, a gente já coloca uma planilha dessa aqui em branco para você baixar. Siga as instruções para não precisar pedir para compartilhar. Não precisa você pedir para compartilhar. Nas instruções mostra como você baixa sem pedir para compartilhar. Aí você faz a adaptação para sua carteira. E aí você monta aí para sua carteira com os percentuais que você deseja e coloca as suas ações, coloca seus fiagros, seus fundos imobiliários e faz do jeito que você precisar, usando essa base aqui da minha planilha. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Para começar a história, eu gostaria de dizer que eu estou satisfeito com essa questão aqui. Os percentuais ideais que eu quero estão bem próximos dos percentuais atuais. Em ações eu estou com 39,5% atualmente, em BDR 20,7%, em fiagros 24,6% e em renda fixa 15,3%. E os percentuais ideais estão bem próximos aqui, 40, 20, 25 e 15. Tá muito próximo do que eu quero, então isso aí eu estou bem satisfeito com essa questão do desempenho e dessa minha regulação aqui das coisas. E a gente vê aqui, ó, final do mês passado eu estava com 86.088, terminamos o mês com 87.514, isso tendo um aporte de apenas R$430. O que aconteceu então? Houve uma valorização de boa parte dos meus ativos, o que causou essa valorização total aí, que foi em torno mais ou menos de R$1.000. Teve um momento no mês de abril que chegou a R$2.000, mas só que teve no finalzinho do mês, teve umas quedas fortes, principalmente já no finzinho, teve uns momentos ruins e ainda teve muita DataX. E na DataX eu perdi muito valor na carteira. Esse é um detalhe, eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Então no final das contas acabei o mês com 85.500. Mês que vem vai dar bom, porque como teve muitas DataX, mês de maio vai vir forte. Mês de maio vai vir pesado e eu vou aportar pesado. Vou chegar próximo de aportar R$1.000. Basicamente é isso que vai acontecer. Então a tendência é que esses 87 virem uns 88, quase 89. Se tiver valorização da carteira, aí, meus amigos, aí ninguém me segura. Vamos lá para 90 mil. Mas se não, se tiver uma desvalorização, aí pode ser que a gente fique aí próximo só da faixa de 88 mesmo. Vamos ver no próximo mês. Então, aqui a gente mostrando como é que tá. Aqui você vê que eu aporto 40% em ações e dentro desses 40% tem o total aqui de 100% da carteira. Aqui do lado é o atual, o valor atual e o ideal. Por exemplo, eu quero ter 10% em Taesa. No momento eu tô com 10,5%. Basicamente é o ideal. Aqui em caixa eu quero ter 10%. No momento eu tô 6,6%. Preciso aportar mais. Só que no momento a caixa tá cara. Então eu vou dar uma guardada nesse momento aqui. E Petrobras eu tô com 10%, eu quero ter 10% e eu tô com 20%. Essa é uma das ações que eu tô só esperando se aproximar do meu preço médio, que aí eu me desfaço e aí vou ficar distribuindo os valores aqui dentro da carteira. Mas tá difícil, porque desde o final de, acho que novembro mais ou menos, quando ela perdeu, foi DataX, ela não consegue mais se recuperar e chegar perto do meu preço médio. E agora teve outra DataX. O valor da ação caiu para, eu acho que R$24 por aí. Caiu para 23 e pouco. Aí ela já deu uma recuperaçãozinha, já tá em 24 e pouco. Mas isso aí é bem longe do meu preço médio. Meu preço médio é quase, meu preço médio é 29. Eu quero que chegue bem próximo, tem que ser 28,50 por aí. Chegando nesse 28,50 eu me desfaço desse valor que a carteira estiver dizendo para desfazer. Por exemplo, atualmente seria 3.500. Claro, se eu tivesse com próximo do meu preço médio, isso aqui estaria bem mais alto, ou seja, o valor a me desfazer seria bem mais alto também. Eu devo ter que vender na faixa de umas 150 ou mais ações da Petrobras e aí eu jogo nesses outros valores que estão faltando aí, digamos, estão defasados. Então você vê que tem muitos valores que eu quero 2,5, várias coisas 2,5 e várias coisas 5, né? Então exatamente essas coisas que eu acho menos importantes, digamos assim, eu coloquei 2,5. Tem que fechar o 100%, na realidade aqui é fechar o 100%. Você decide quais são os percentuais que você quer, pode ser outros valores, eu decidi colocar em 2,5, 10, 5, mas você pode decidir, não, eu quero 3% aqui, quero 5 aqui, quero 7 aqui. Você tem que fazer uma escolha que dê 100%. O importante é você fazer essa escolha que dê 100%. Então, mas o que importa mesmo para mim é esse valor tá bem próximo do meu ideal. Se eu colocasse 469 aqui, basicamente eu ia ficar fechado no valor que eu quero, no percentual que eu quero, de
40%, tá? Como eu mostrei aqui, né? 39,5%. E aqui são o gráfico de pizza mostrando como é que estão meus valores parciais. Nas minhas BDRs, você vê que as ações de tecnologia aqui estão dando show, né? Subiram muito, se valorizaram muito. E eu cheguei a ficar com esses valores tudo bem próximo de 10, porque são 10 BDRs, cada uma são 10%. Então ficou bem próximo mesmo de tudo ficar 10. Só que as ações de tecnologia se valorizaram muito, essas outras tiveram uma queda, essas outras de outros setores, e a como tecnologia teve muita valorização, acabaram se sobressaindo, digamos assim. Aí estão bem mais valorizadas. Eu poderia me desfazer? Poderia, mas eu não quero. Eu prefiro deixar assim. No momento eu teria que tirar 573 daqui para jogar nos outros tipos de ativos, mas eu vou pegar os meus valores que eu vou receber de dividendos, proventos, e vou dividir, vou aportar a maioria em ações e a outra parte em fundos imobiliários e fiagos. É isso que eu vou fazer. E aí vai diminuir automaticamente aqui. Vai dar uma diminuída, já que eu vou aportar mais aqui e aqui. E aqui a gente vê como é que estão meus fundos imobiliários e fiagos. A maioria 5% e tem 2,5%, que é o MOL e o RZTR. Por que tem um 2,5%? Porque eu queria incluir mais um fundo imobiliário. No caso, eu incluí o HSML. E para fazer isso, eu tinha que diminuir o percentual de alguma coisa. Eu escolhi esses dois aqui para diminuir. Mas eles são bons fundos, né? Ah, pessoal, lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhuma ação, nenhum fiagro, nenhum fundo imobiliário e nenhuma BDR. Você vai pegar, se você se interessar por algum desses ativos, você vai pegar e estudar mais fortemente, e aí sim você vai ver se decide se você compra, se você não compra, o que você faz. E lembrando que eu tenho vários vídeos de quase todos esses ativos, não tem de todos, mas tem de quase todos. Aqui é só fazer uma busca no canal que você encontra vídeo de quase todos eles. Alguns têm mais de um vídeo, por sinal. Então você pode dar uma pesquisada no canal e dar uma estudada melhor e depois se aprofunda mais, aí decide pela compra ou não. Então você vê que também tem muitos aqui que eu coloquei em vermelho, que é o caso da Petrobras, que o valor tá bem acima, ou um pouco acima do valor ideal. Aqui 6,25, aqui 3,16, mas eu também não tô interessado em me desfazer no momento. Eu acho que o MXRF eu poderia me desfazer até. Por quê? Porque ele tá meio caro. Poderia me desfazer caso ele depois baixe o P sobre VP dele. Vocês viram aí, eu coloquei um... Ah, e aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho mostrando a minha carteira no mês passado. É sempre bom você olhar a carteira no mês anterior para ver como é que tá o desenvolvimento da carteira. Então você dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, é isso. Eu tava pensando, porque o MXRF tá meio caro, eu poderia me desfazer. Seria um bom momento, já que ele tá muito valorizado. Ele chegou a ter no final do ano passado para começo desse ano. Ficou abaixo de 1 o P sobre VP dele, agora tá 1,05. Então, como ele tá caro, eu podia me desfazer dessa posição, desse percentual aqui que ele tá indicando, R$251, e passar para outras coisas. Eu vou pensar nesse caso. O RZTR não é porque ele se valorizou, é porque eu diminuí o percentual. Na realidade, ele teve uma perda de valorização, porque antes ele distribuía mais dividendo. Quando ele caiu para 85 centavos de distribuição mensal, muita gente caiu fora e o fundo perdeu muito valor. Esse aqui tá desvalorizado. Eu devo estar perdendo, sei lá, uns 15 a 20% de valorização na cota. Então, para mim, nesse caso aqui, não é bom desfazer, não. Mesmo eu estando acima do valor que eu decidi colocar, 2,5, depois dessa mudança que eu fiz na carteira. Esses valores aqui são bem pequenos acima. Esse aqui, por exemplo, o CPTR, tá mais ou menos mesmo caso da Petrobras. O valor atual tá um pouco longe do meu PM. Eu tô esperando chegar no PM, aí eu me desfaço. A mesma coisa pro Vigia. O Vigia e o CPTR, todos os dois estão com o mesmo problema da Petrobras. Agora, esses outros dois aqui, não é porque eles valorizaram. Como eles valorizaram, eles ultrapassaram a barra dos os 6%. Eles eram 5%. Teve uma época que eu deixei 5%, mas como eles valorizaram, aí agora eles estão acima de 6%. Então, esses aí eu posso tentar também me desfazer da posição. Eu vou pensar o que é que eu faço nesse caso. Mas eu realmente não... A minha intenção nunca é vender. E, apesar da minha carteira pedir, você vê que a planilha pede, ó, se desfaça de 251 e coloque 500 aqui. Ela pede isso, mas você não é obrigado a fazer isso. Então, eu só faço se eu quiser. Então, o meu principal era colocar esses percentuais aqui bem próximos. Esse dentro aqui de cada tipo de ativo, eu não me importo tanto assim, tem que fazer, desfazer. Essa da Petrobras é que eu fico mais preocupado, porque se acontecer alguma coisa, como eu tenho uma posição muito grande, que é 20% dentro de 100% aqui da carteira, mas claro que aqui é o 100% de ações, é 40% do total, né? Então não é o todo, mas um valor de 20% em cima de um que é 40% é um bom valor percentual da minha carteira. E eu não queria estar tão concentrado assim numa ação. É por isso que a minha intenção é realmente assim, bateu o preço médio, eu vou me desfazer para colocar nos outros ativos.
Até porque a Petrobras não tá no momento bom, fica sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, aí você, porque é commodity. Mas não é só porque é commodity, é porque o pessoal não tá gostando por causa do governo novo e tudo mais, e aí fica nesse negócio, vou me desfazer, vou voltar, vou me desfazer, vou voltar, e fica nesse negócio, vai, não vai, e nessa confusão, eu prefiro até me desfazer realmente de parte, mas eu prefiro esperar, aguardar até chegar próximo do meu preço médio, como eu falei. Então vamos para outras partes aqui da carteira. Aqui é o estudo dos meus proventos recebidos e o percentual que eu recebi em relação ao patrimônio. Então aqui tem todos os percentuais que eu recebi desde quando eu comecei a receber dividendo da bolsa. Eu só comecei a receber dividendo da bolsa a partir de junho de 2022. Antes eu não recebia dividendo, porque antes eu só comecei a comprar ação mais ou menos em março, abril, e aí só comecei a receber dividendos a partir de junho do ano passado. Antes eu só investia em renda fixa. Era só tesouro direto, Então por isso que eu só comecei a receber dividendo em junho de 2022. Então aqui você vê que eu recebi 0,37% em junho, aí depois aumentou 0,38, 0,66, 0,95. Foi bem mal aqui em outubro, eu até coloquei em vermelho para destacar que foi o pior mês desde quando eu comecei a receber dividendo. Aqui eu praticamente só recebi dividendos de fundos imobiliários, se eu não me engano, não teve quase nada de ação, por isso que foi tão pouco. Aí depois 0,94, 1,18, 1,05. Esses dois aqui foram pesados porque eu recebi um dividendo forte, pesado da Petrobras nesses 2 meses. Aí depois voltou a cair, 0,37, foi um dos piores meses também. Depois deu uma subidinha para março, agora caiu de novo, que eu esperava até subisse, não, caiu de novo. E agora no próximo mês, eu devo receber na faixa de 800 para 900, ou seja, vai ser próximo de 1%. Vocês vão me cobrar isso no mês que vem, vai dar próximo de 1%, porque no mês que vem tem distribuição de dividendos da Petrobras de novo. Vai ser quase 500 só de Petrobras, vai ser quase 500. Fora outras ações, fora dos fundos imobiliários e os fiagros. Fundo imobiliário e fiagro junto estão dando 250 em média por mês de dividendos. Então nisso tem uns 250 mais ou menos garantido. Aqui, nesses valores, sempre na faixa de 250 só de fundos imobiliários e fiagro. E o resto é de ações. E BDRs. BDR é bem pouco. BDR rende muito pouco. Eu já falei isso em outros vídeos. BDR rende pouco. Então o pesado mesmo é fundo imobiliário e fiagro. Tá nessa média de 250. A tendência é que suba com o tempo. Quanto mais eu aplicar neles, eles vão começando a gerar mais rendimento. E o resto é em ação. E aqui você vê a evolução do meu patrimônio. E aqui você vê quanto foi que eu recebi nesses meses que ainda não completou nenhum ano, né? Basicamente agora em maio fecha um ano, né? De junho a maio do ano seguinte fecha 12 meses. Então a gente vai fechar mais ou menos na faixa de 6 mil recebidos em dividendos. Esses 6 mil dividendos, se você olhar aqui de outubro até abril, eu ganhei mais ou menos isso aqui, recebi 3.724. Esse 3.724 sai exatamente de dividendos, de fundos imobiliários, de ações, de BDR e tudo mais. Logo teve uma data X que sugou, digamos assim, parte do valor das minhas ações, BDR, fundos imobiliários e fiagros. Então, agora, no momento, eu tô com uma desvalorização na carteira na faixa de 3.100. Ou seja, eu já tô no lucro, né? Contando aqui de outubro a abril. Porque foi nessa época aqui que eu tive mais desvalorização na carteira. Teve uma desvalorização muito forte pós-eleição, mais ou menos ali no final da eleição, que a minha carteira chegou a desvalorizar entre final de outubro, novembro, cerca de 5.500 ficou desvalorizado. Só que agora tá 3.100, ou seja, melhorou bastante, e 3.100 em vez de piorar, foi melhorar, baixou, e com todos esses dividendos que eu recebi, pode-se dizer que eu agora tô já no positivo, porque a desvalorização atual é 3.100, mas eu recebi 3.700 em dividendos, e esses dividendos, todo mundo sabe, para quem não sabe, fica sabendo, saem exatamente de parte do valor das suas cotas e das suas ações, então sai delas. Então, como saem delas, são extraídos delas, então funciona como se fosse uma desvalorização, só que você reinvestindo, aí você revaloriza, digamos assim. Aqui eu vou mostrar exatamente isso que eu mostrei, que eu não tinha mostrado até agora, eu vou mostrar agora também a partir de agora. É um bônus para você, fica aí de bônus para você, e se você gosta desse tipo de bônus, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, e se quiser comenta aí, agradece pela planilha, comenta aí como é que tá a sua situação da sua carteira atualmente. Aqui, se você ver, eu tô com desvalorização em ações de 2.300, só de Petrobras, meus amigos, eu recebi nesses meses, a partir de novembro, se eu não me engano, cerca, e teve data X recente agora, eu ainda vou receber, né, cerca de R$6.
mais ou menos R$6 e eu tenho 300 ações. Então é mais ou menos R$1.800 de desvalorização na carteira só porque foram extraídos esses dividendos para me serem pagos posteriormente. Então, desses 2.300, praticamente 1.800 é só de Petrobras. Aí tem esses 550 de FIIs. A gente teve eu perdi muito valor em RZTR, como eu falei para vocês, em HCTR também, um fundo que sofreu muito agora de desvalorização. Então, só nesses dois aí já foi muita desvalorização e teve outros. Mas agora a gente já está notando que os fundos imobiliários estão começando a recuperar valor. Com exceção desses dois aí, a maioria está começando a recuperar valor. Aí você vê que em BDR eu estou positivo, quase R$500, e esses R$500 tem que entrar aqui na conta para compensar isso. E 660 em Fiagros. Os Fiagros também tiveram um período de muita desvalorização. Tem alguns que estão começando a recuperar, mas a maioria ainda está embaixo. Eu acho que tem uns 2, 3 já se recuperando, já estão se valorizando, mas a maioria dos meus 8 Fiagros deve ter uns 4, 5 desvalorizados ainda. Principalmente o Vigia, que é um que eu tenho uma posição forte, né, de 200 cotas. Agora mais um bônus para vocês. Eu vou mostrar como é que tá a questão da rentabilidade da minha carteira nesse um ano. Lembrando que, pessoal, aqui a rentabilidade, ele despreza totalmente a reaplicação de dividendos. Ele despreza isso. Então, como ele despreza, na realidade essa aqui poderia até estar maior, fosse considerar o reinvestimento dos dividendos, mas não, aqui ele considera, por exemplo, o valor que foi extraído das nossas cotas e das nossas ações para serem pagos para a gente, foi uma perda na valorização da sua carteira perdeu valor, por isso que dá uma reduzida. Se ele considerasse os reinvestimentos, essa curva estaria mais alta. Então aqui no caso, a gente vê que no último ano, quem se valorizou mais foi, claro, o CDI, né? Era lógico. CDI 13,27. Depois do CDI, exatamente em segundo lugar, tá a minha carteira. A minha carteira só tá perdendo pro CDI aqui. Tá perdendo feio? Tá. Mas fora o CDI, ela tá ganhando do resto. Isso é muito bom, eu acho. Tá ganhando do IPCA, tô ganhando com sobra do IFIX e nem se fala do Ibovespa. O Ibovespa tá negativo em 2,07 e eu tô positivo em 6,40. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo mês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e não está inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima aí. Fui.